Olá, vamos falar hoje da unidade da Trindade de Deus. Esse é um grande mistério da nossa fé. Só conhece esse mistério porque Deus quis nos revelar que existem três pessoas em um só Deus. Os três são eternos, os três fazem tudo junto, e são três pessoas em um Deus só: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente associa algumas obras para cada um deles para facilitar, mas todos fazem tudo junto. A obra da criação, a gente associa a Deus Pai. A obra da redenção, a Deus Filho, Jesus Cristo. E a obra da santificação, da edificação da igreja, a Deus Espírito Santo. Existem duas passagens tradicionais que nos falam desses três, as três passagens, né? O batismo de Jesus, quando Jesus é batizado, o Pai, uma voz do céu, que é o Pai: "Este é o meu Filho muito amado, escutai-o." E o Espírito Santo aparece em forma de pomba. Depois, quando Jesus sobe aos céus, um pouco antes da ascensão, ele dá aquela ordem aos discípulos: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." E na transfiguração de Jesus, um pouco antes dele morrer, que ele assumiu aquele corpo glorioso diante dos apóstolos Pedro, Tiago e João, também tem a presença do Pai, que fala: "Este é o meu Filho muito amado", né? Com aquela no meio da nuvem, né? A nuvem simbolizava Deus, junto com Moisés e Elias, e era para fortalecer a fé dos apóstolos. Muito bom. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas em um só Deus. Vamos falar um pouquinho agora de como é o nosso relacionamento com eles. Porque a ideia da nossa catequese é que seja uma coisa prática, que você aprenda as coisas da religião e use a religião para relacionar-se com Deus. Então, a primeira ideia de Deus Pai, né, é uma ideia bacana, porque só Jesus que nos comunicou esse fato. Nenhuma outra religião chama Deus de Pai. O judaísmo também chamava Deus de Senhor, de Jeová, mas não falava Pai. Quem falou chama Deus de Pai foi Jesus, né, que é Deus também. Para dizer o quê? Nós temos que relacionar com Deus Pai. Um Pai amoroso, um Pai que cuida de nós, um Pai que quer o nosso bem, um Pai que nos instrui o que é o melhor para a gente, né? Que é essa ideia dos mandamentos. Os mandamentos não são proibições, são meios da gente viver feliz nesse mundo e de alcançar Deus no céu com a ajuda dele, com a ajuda dos sacramentos. Então, a primeira ideia é tratar Deus com essa confiança de filhos pequenos, dependentes, que a gente pede as coisas, que a gente agradece as coisas, que a gente confia no que ele nos pede, como um filho pequeno confia num pai. São duas ideias, essa infância espiritual, né, da gente ser criança diante de Deus, e ao mesmo tempo essa confiança em Deus de falar: olha, Deus é meu pai, o que ele me pede, o que ele me mostra, o que ele me dirige, às vezes através dos meus próprios pais, é para o meu bem. Depois a segunda ideia, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele fez uma coisa assim maravilhosa, né? Deus vivia distante do homem, vamos dizer assim, distante no sentido do homem não saber quem é Deus, como é Deus, etc. E Deus veio a esse mundo na forma de homem, Jesus, para romper três ideias que nos afastavam de Deus. A primeira ideia era da distância, ou seja, Deus está em toda parte, mas onde é que ele se manifesta de fato? Jesus Cristo veio aqui e falou: olha, Deus é assim. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é caridade, Deus é perdão, Deus quer que a gente age assim. Ele falou, ele deu exemplo, ele nos mostrou com a vida dele quem é Deus. Depois, a segunda coisa que a gente às vezes tem receio de Deus é a questão da morte. O que será que vem depois da morte? Será que acaba tudo? É uma dúvida assim do ser humano. E Deus falou: não acaba nada. Depois da morte vem a ressurreição. Eu vou ressuscitar e depois vocês vão ressuscitar. Vocês têm uma alma eterna. Então, a gente sabe que a gente existe para sempre. E Deus quer que a gente exista para sempre junto dele. Vai fazer de tudo para isso.
A gente só não vai ficar junto dele se a gente não quiser, né? E a gente quer saber que isso é o melhor para a gente. A felicidade plena só no céu. A felicidade grande já aqui na terra se a gente seguir os mandamentos de Deus. E depois, ele nos ensinou no Evangelho. Então, 30 anos da vida de Jesus foi uma vida comum como a nossa. Então, a gente pode santificar a nossa vida familiar, nosso trabalho, os nossos amigos, porque Jesus viveu isso. E se ele viveu isso como ser humano, 30 anos da vida dele, é porque esses 30 anos são muito importantes para a nossa redenção. Então, nós podemos santificar a nossa vida comum. A gente pode ser santo já com 10 anos de idade, ou seja, procurar viver na presença de Deus, fazer as coisas por Deus, isso é a santidade. Cumprir o pequeno dever de cada instante, estar presente no que a gente está fazendo, né? Fazer por amor as coisas. E depois os 3 anos da vida pública, só 3 anos, hein? Em 3 anos ele preparou os apóstolos, fez atos que só Deus faria, que são os milagres, ensinou coisas com conhecimento que só Deus tem. Tanto que ele fala numa passagem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho que leva para o céu, a verdade sobre Deus e a vida, no sentido da vida com V maiúsculo, a vida eterna. Para a gente chegar a Deus, o caminho é Jesus Cristo, né? Caminho super acessível com a ajuda dele. E depois o Espírito Santo, que para muitos é o desconhecido. O Espírito Santo, vale a pena lembrar, quando Jesus enviou o Espírito Santo, depois da ascensão, quando ele subiu aos céus, ele falou, olha, fiquem em Jerusalém, que eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Ficaram os apóstolos e Nossa Senhora reunidos no cenáculo, né, naquele lugar onde teve a última ceia, em Jerusalém, esperando a vinda do Espírito Santo. Eles estavam com medo, eles estavam trancados, eles viram a morte que Jesus tinha tido, apesar de ter visto a ressurreição, mas estavam assim, limitados pelo próprio ser humano que eles eram, né? E quando veio o Espírito Santo, né, veio um sopro que entrou na casa e saíram na cabeça dele umas línguas de fogo, né, um foguinho lá, simbolizando, que é outro símbolo do Espírito Santo, é o fogo. Eles saíram sem medo, sem nada, começaram a pregar, ensinar, olha, vocês mataram Jesus, o que nós temos que fazer agora? Convertei-vos, sejam batizados. Naquele primeiro dia do Pentecostes, 3.000 pessoas se converteram. 3.000 que tinham matado Jesus 50 dias antes já viraram cristãos. E aí começou o trabalho da igreja que não parou até hoje. Ele foi se expandindo, começou com os primeiros mártires, pessoas que davam a vida para defender a fé, né? São dons do Espírito Santo, você tem essa fortaleza de doar a vida para defender a fé. Depois o dom do entendimento, da ciência, da sabedoria. Tem vidas de santos ao longo dos séculos para provar esses dons do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele infunde para a gente dons, que são como se fossem velas de um barco, que quando sopra o barco anda sozinho. Infunde virtudes infusas, que a gente chama, tem as virtudes naturais, que a gente falou já das virtudes humanas, mas essas virtudes infusas são virtudes que fortalecem, a gente faz além da nossa natureza, coisa que humanamente seria impossível. Um exemplo que eu gosto de dar com relação a colégios é Santo Inácio de Loyola, que era um soldado que se converteu aos 30 e poucos anos, né, sofreu um ferimento grave, que ele quase morreu, ficou muito tempo internado e nessa internação ele se converteu. E quando ele se converteu, ele foi convertendo os amigos, foi montando uma congregação que são os jesuítas, né, Companhia de Jesus. Falou, nós vamos evangelizar o mundo. E quando ele morreu 30 anos depois, os jesuítas eram 4.000 pessoas, já tinham ido para o mundo todo, inclusive aqui para o Brasil. Fundaram São Paulo, o primeiro colégio em São Paulo era dos jesuítas, e fundaram 1.000 colégios em 30 anos. Imagina, fundar um colégio é uma loucura. Imagina 1.000 colégios na América, na Europa, no Brasil, em Portugal, na Espanha. Quer dizer, isso são dons do Espírito Santo. Então, para essa aula, o que eu gostaria que vocês pensassem? Como é que vocês podem melhorar esse relacionamento com Deus,
conhecer melhor a vida de Jesus, pode ser um propósito, pedir dons para o Espírito Santo, conhecer esses dons do Espírito Santo, eu vou pedir o dom da ciência, o dom da piedade, né? São vários dons que Deus vai nos dar, porque é para o nosso bem, é para a nossa santidade, né? Ele quer a nossa santidade. Tratar a Deus como filho, com essa confiança, né? Uma consequência prática para a família também é tratar nossos pais com amor, que é um dos mandamentos de Deus, né? Jesus Cristo viveu isso, né? Interessante. Ele sendo Deus e sendo homem, ele era obediente e solícito aos pais dele, né? Ele manda? Não, ele manda, mas ele obedece. Essa obediência aos pais, essa obediência aos mandamentos faz parte dos planos de Deus para a nossa felicidade, tá bom? Leiam no folhetinho lá que vocês levaram para casa, lá tem o canal que vocês estão vendo esse vídeo, tem o modelo da tarefa. O modelo da tarefa vai ser sempre assistir essas duas aulas, a de formação humana e a da catequese, fazer alguns propósitos e fazer algumas perguntas. Eu gostaria que fossem pelo menos 2 perguntas de cada tema, da catequese ou da formação humana. Podem ser dos pais, das crianças, de quem for. E podem ser mais perguntas também, tá? As perguntas é o jeito de eu entender quais as dificuldades que vocês estão tendo, o que vocês estão achando de bom e de ruim. Eu gostaria que vocês também mandassem comentários. Está sendo bom, está sendo ruim, está falando muito rápido, muita coisa. A ideia desses vídeos é ser uma síntese, tá? Não é igualzinho à aula, mas é o tema da aula. A aula em particular de hoje tem uma série de perguntinhas e respostas sobre a Santíssima Trindade, sobre a criação. Mas a ideia básica é que se complemente o texto, que vai ser simples, as aulas de vídeo e essa participação dos pais, que são os primeiros catequistas, como eu falei desde o começo. Tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima.